Provavelmente você já recebeu a primeira parcela do seu 13º salário e ainda não sabe bem como usar esse dinheiro da forma mais responsável, consciente financeiramente possível, tá? Por isso hoje eu trago algumas dicas práticas do que fazer com essa grana extra que entra todo final de ano no bolso de todos os brasileiros. Fala pessoal, Rafael Scaramelli com vocês. Se você já recebeu sua primeira parcela do 13º, então esse vídeo é para você. Na verdade, é para te ajudar a tomar a decisão mais consciente do que fazer com essa grana extra. Para quem não sabe, né, o 13º é pago todo ano para os trabalhadores CLTs em duas parcelas, né? A primeira no dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Ele nada mais é do que literalmente um 13º salário pago no final do ano que visa ajudar a galera, né, a planejar as festas de final de ano e também economizar aquela grana visando os gastos de início do ano. Então, para esse vídeo, eu vou elencar 3 tipos de pessoas, basicamente, na realidade, né, 3 tipos de situações diferentes que talvez você possa estar vivendo agora e qual seria, na minha opinião, o destino mais correto dos recursos do 13º em cada uma delas, tá? Nesse caso, eu vou inverter as ordens e eu vou começar pela situação mais positiva financeiramente para a mais negativa financeiramente. Então, começando pela situação onde a pessoa já está com as contas em dia, né? Não tem dívida de nenhuma espécie, dívida essas que geram juros, e já tem um pé de meia financeiro, né? Para se proteger ali de qualquer imprevisto que possa tirar a rotina financeira do lugar. Basicamente, essa pessoa tem a sua renda, né? Não tem dívidas, tem dinheiro guardado e aparentemente tem uma vida estável financeiramente. Se você se enquadra em uma situação parecida com essa, o mais correto do ponto de vista financeiro seria utilizar essa grana extra, né, do 13º para investir em outros ativos fora da renda fixa, visando o longo prazo, tá, galera? Por mais que aparentemente, né, a vida dessa pessoa esteja tudo certo, ainda assim ela depende da renda mensal do trabalho para viver, né? Enquanto se é jovem, com energia e disposição, o trabalho não é um problema. Porém, pensar a longo prazo, lá nos seus 50, 60 anos, acaba sendo uma prioridade para essa pessoa. Isso porque, tá, galera, quando a idade chega e a disposição vai embora, o que essa pessoa fará, né? Vai ficar dependendo de aposentadoria do INSS, né? Será que até lá o INSS vai existir ainda? Ou vai depender da ajuda de filhos e parentes, né? Ou simplesmente vai ter que continuar trabalhando até os seus últimos dias. Portanto, pensar no futuro financeiro, ter um planejamento de longo prazo é algo que precisa estar dentro do planejamento, né, do cotidiano de qualquer pessoa, beleza? Hoje pode parecer besteira, né, pensar lá na frente 20, 30 anos, porém, querendo ou não, essa hora vai chegar e é melhor que você chegue lá preparado financeiramente do que dependendo de terceiros para apenas conseguir sobreviver, ok? Então, se fosse eu, né, que tivesse nessa situação, sem dívidas e com dinheiro guardado, que seria o equivalente, né, à reserva de emergência, com certeza buscaria investir visando longo prazo para acumular um capital suficiente para lá na frente eu conseguir parar de trabalhar por opção e não ficar dependendo de esmola de governo e ajuda de terceiros, ok? Para esse tipo de situação, tá, galera? Essa seria a opção mais viável. Mas é claro, né? Não adianta nada fazer isso uma vez no ano no 13º e só, né? Esse acúmulo de capital precisa virar rotina mensal na vida de cada um, senão nada vai adiantar e muito provavelmente você vai chegar lá na frente tendo que depender do INSS e talvez até tenha que continuar trabalhando para conseguir manter o mesmo padrão de vida da mesma forma que muitos fazem até hoje por simplesmente terem negligenciado o planejamento de longo prazo. Portanto, usem o tempo que tem a favor e comecem a fazer melhores escolhas para sua grana para ontem, tá, galera? Sempre visando o seu eu lá do futuro, porque o futuro ele pode demorar, mas uma hora ele vai chegar. Já uma segunda opção também, galera, porque a gente não é de ferro, né? A gente precisa aproveitar um pouco, é usar essa grana extra do 13º ou parte dela, né, para as festas e presentes de final de ano. Claro, financeiramente falando, não é o mais inteligente, mas nem tudo é sobre dinheiro e se a sua situação financeira tá de boa, né, não tem problema algum nisso. E se for, né, para gastar, por que não gastar economizando uma grana com a ajuda do nosso parceiro Cuponomia, tá, galera? Sim, pessoal, o Cuponomia
concentra mais de 2.000 lojas, tá, online em um só lugar e todos os dias é atualizado os descontos e cashbacks que tem disponíveis nessas lojas dentro da plataforma, tá? E o melhor é que para ter acesso não precisa pagar nada e ainda se fizer o cadastro por lá usando o meu link de indicação aqui na descrição, na hora vai garantir um extra de R$5 na conta e que pode ser resgatado para sua conta do banco assim que completar um total de R$20 de saldo. Para quem vai fazer, né, as compras de Natal e Ano Novo, contar com a ajuda do Cuponomia para filtrar os melhores preços da internet é uma ferramenta e tanto que vai ajudar muito, beleza? Ainda mais quando não precisa pagar nada para usar, então acessa o primeiro link aqui na descrição, se cadastra e aproveita, fechou? Então, em uma segunda opção nessa primeira situação de pessoas, tá? Seria usar a grana para bancar as festas de final de ano, porém eu usaria apenas parte dela e não tudo. Já uma terceira escolha do que fazer com o 13º, se você se encontra em uma situação de estabilidade financeira, né, é separar essa grana para arcar com os custos de início do ano. Todo mundo sabe que o começo de ano, né, os gastos são pesados, tem escola para quem tem filhos, tem IPTU, tem IPVA, normalmente é quando muita coisa sobe de preço. Enfim, dedicar essa grana do 13º para os gastos de começo de ano também é uma opção super viável, principalmente para não desequilibrar o orçamento mensal de janeiro e fevereiro e também não ter que usar parte da sua reserva de emergência para suprir com essas despesas, ok? Então, dentro da situação mais positiva financeiramente, né, sem dívidas, com reserva e com estabilidade financeira, eu trouxe 3 opções, né, para usar o 13º salário. A primeira é investir em ativos com foco no longo prazo, na aposentadoria. A segunda é usar nas festas de final de ano e a terceira é segurar para arcar com as despesas de início do ano, tá? Já partindo para nossa segunda situação, que seria de uma pessoa que não tem dívidas, mas não tem nada de grana guardada ou investida, né? Essa é a pessoa, a famosa pessoa, né, que vende o almoço para pagar a janta. Vive de salário em salário, não se endivida, mas também não sai do lugar e fica totalmente dependente do salário mensal cair na conta para conseguir apenas sobreviver. Se você se enquadra nessa segunda situação e quer realmente, né, fazer algo de útil financeiramente na sua vida, então a melhor escolha do que fazer com o seu 13º é começar a investir. E quando eu digo investir, tá, galera, nessa situação, eu não tô falando para investir na bolsa e nada do tipo, né, que são voltados mais para longo prazo. Eu tô falando de coisas mais simples, né, um CDB com liquidez diária ou um Tesouro Selic da vida, que são aplicações bem fáceis de fazer, tá? Isso porque o passo inicial nesse caso é formar uma reserva para te dar algum respaldo financeiro quando algum imprevisto surgir ou algo do tipo, né? Então, antes de pensar investir de verdade, né, montando carteira, etc e tal, planejando a longo prazo, pense em formar a sua reserva de emergência primeiro. Sem ela, qualquer imprevisto pode te jogar no endividamento e no fundo do poço financeiro. Basicamente, a reserva, ela previne que você se endivida, né, quando algum problema aparecer. Por isso, o ideal é constituir entre 3 a 12 meses ali dos seus gastos mensais para te ajudar a prevenir algum imprevisto financeiro que possa aparecer. Se você é essa pessoa que literalmente vende o almoço para pagar a janta, né? Então focar o 13º em uma reserva de emergência, né, para começar a formar a reserva é a melhor escolha que você possa fazer para o seu dinheiro, beleza? Aqui uma segunda opção seria também, né, reservar essa grana para os gastos de início do ano. Como o salário é a única fonte de renda e não existe dinheiro guardado, normalmente pessoas que estão nessa situação vivem um aperto tremendo no início de cada ano. Portanto, reservar essa grana para essas despesas é também algo interessante financeiramente falando, né? E que pode te ajudar a sofrer menos, né, digamos assim, no começo do ano. Aqui a opção de usar nas festas de final de ano, né, fica em segundo plano, tá, galera? Você pode usar, mas financeiramente falando, para quem ainda não tem uma reserva e em janeirão já vai dar de cara com IPTU, IPVA e tudo mais, não é a forma mais inteligente de usar essa grana, beleza? Mas no final, a escolha sempre é sua, ok? Agora, em uma terceira situação, que é a de uma pessoa literalmente endividada, né, quebrada, que tem dívidas em atraso, dívidas pendentes e por aí vai. No caso da pessoa endividada, a sua prioridade máxima é pagar suas dívidas. Quando eu falo de dívida, tá, galera, justamente é aquela dívida que corre juros, tá? Ou seja, dívida de financiamentos, dívida
dívida de qualquer outro tipo de empréstimo, né, onde são cobrados juros, e também dívidas em atraso, sendo a pior delas e a mais comum as dívidas de cartão de crédito. A pessoa não tem, né, dinheiro para pagar a fatura integral do cartão, acaba pagando o mínimo e entra no rotativo do cartão tendo que pagar um dos maiores juros do mercado. Para quem se encontra em alguma situação desse tipo, né, principalmente o endividado no cartão, no rotativo do cartão de crédito, né, o foco obviamente é destinar 100% do 13º para reduzir os danos desse endividamento. Se você está endividado, não adianta você querer investir em CDB, não adianta querer comprar ações, não adianta nada disso, tá? Pois a chance de você ter retornos maiores do que os juros que aumenta a cada dia da sua dívida é praticamente nulo. Ou seja, guardar dinheiro enquanto você está endividado é burrice, né? Não vai mudar a sua vida e muito menos resolver os seus problemas com dinheiro. Então, para você endividado, esquece qualquer outra opção, né? Dedique todos os seus esforços financeiros, incluindo o seu 13º salário, para resolver a situação ou pelo menos, né, reduzir, amenizar os danos dessa situação. Óbvio, né, se você quiser usar o seu 10º para as festas de final de ano, a escolha é sua, mas saiba que os seus problemas não vão desaparecer e provavelmente, né, em janeiro a situação vai piorar drasticamente. Acumula-se, né, as dívidas que você vem carregando juntamente com as despesas de começo de ano, aí você já viu, né, é problema que não acaba mais, isso considerando que nada de pior aconteça. Se infelizmente, né, você perde seu emprego, né, a sua principal fonte de renda, é aí que as coisas começam a desmoronar completamente. Então, mesmo que você seja esse terceiro tipo de pessoa, né, e que não esteja nem um pouco preocupado com essa situação e tá tudo bem, saiba que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, aproveite essa grana extra do 13º para pelo menos tentar ajeitar a casa, né, ou no mínimo reduzir esses problemas, porque conviver dessa forma, perder noites de sono, trabalhar como um louco somente para pagar juros para o banco, com certeza isso não vale a pena. Então, galera, dentro dessas 3 situações de vida diferentes, né, essas seriam as escolhas mais adequadas, na minha opinião, claramente, né, para serem tomadas visando o aspecto financeiro da coisa toda. É claro que existem centenas de realidades distintas, mas acredito que deu para você pegar alguma dessas como base, como referência e abrir um pouco seus olhos, né, do que fazer com essa grana extra no final do ano. Aproveita, né, para já começar a mudar a sua vida financeira agora, tá, galera? Não espera virar o ano para pensar em fazer alguma coisa. Quando eu tomei essa decisão alguns anos atrás, minha vida mudou completamente e muito, né? E eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz, tá? Enfim, eu espero ter contribuído, deixa o seu feedback aí nos comentários e pega esse vídeo, né, compartilha com aquele seu amigo que também acabou de receber a primeira parcela do 13º, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.